Olá, malta, sejam bem-vindos ao 26º episódio de Ana com um N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com um N. Eu já sinto que me vou enervar depois quando estiver a editar este episódio. E porquê? Porque eu sei, tenho a nítida sensação. Não, a nítida sensação nem sequer faz sentido, porque se é uma sensação, não há nitidez. A nítida convicção de que durante estas 2 semanas, porque na semana passada não houve podcast, eu tive imensas, ideias e imensas coisas que se passaram no meu dia a dia que eu pensei: "Olha, posso falar disto no próximo episódio". Mas, no entanto, não apontei nada. E portanto, quando eu estiver a editar, eventualmente vou-me lembrar, que não falei de X e de Y e de Z e vou ficar frustrada. Porque já aconteceu outras vezes, mas eu acho que esta vez vai ser mais flagrante, porque eu tenho noção que tive vários highlights durante estas semanas, mas olha, é o que temos. E tenho de começar a não cometer tanto esse erro. No entanto, vamos parar de engonhar. Como é que estão? Como é que foi a vossa semana? Como é que foi o vosso carnaval? Sim, porque eu estou a gravar a 18 de fevereiro e agora de repente bateu-me a ideia de que daqui a 6 meses faço 32 anos. Whatever. Informação super relevante para este momento aqui do episódio. Estou a gravar depois do carnaval e, como eu disse no episódio anterior, eu fui a Veneza e vou falar sobre isso, mas primeiro dar-vos uma atualização, porque eu recebi algumas mensagens depois do episódio anterior sobre a questão dos bilhetinhos. Ah, e olhem, tenho uma, tenho uma notícia que vos vai de alguma forma desiludir, que é não há mais bilhetinhos. E não há porquê? Esta é a minha teoria, porque, como vocês vão perceber, eu não tenho como ter certezas. Basicamente, se vocês estão lembrados ou se ouviram o episódio anterior, ah, vocês sabem que aquilo acabou com a minha resposta a dizer bora lá beber um café. No entanto, esta resposta foi dada para aí numa quinta ou numa sexta-feira. Pronto, passou o fim de semana, passou a segunda-feira, terça-feira de manhã, Ana Rita, mal às costas, para ir então ter com as suas amigas a Veneza. Portanto, sendo que só voltei para Turim, na sexta-feira, à noite. Não havia nenhum bilhete na porta e até hoje não houveram mais bilhetes. Portanto, o que é que eu penso que sucedeu? O rapazinho deve ter respondido eventualmente naqueles 4 dias em que eu não estive cá. Como eu não vi, acabou-se aqui a história. Olha, é muito. Esta história estava com um potencial enorme de ser algo minimamente interessante, apesar de eu apostar o meu dinheiro em como a pessoa em questão seria provavelmente um jovem estudante aqui do Politécnico de Turim, mas whatever, seria sempre interessante. Ahm, com um desfecho tão mixuruco como é este, lamento. Gostava de vos ter trazido algo melhor, mas olhem, acho que termina por aqui. Perdão, a não ser que do nada, daqui a uns dias, a pessoa se lembre e volta a colocar lá um bilhete, porque eu agora não tenho. O que é que eu deixo lá? Olha, estive fora. Mandaste algum bilhete? Não recebi. Não, né? E portanto, sobre isto, é o que tenho a dizer. É o que tenho a dizer.
Entretanto, voltei, Dia dos Namorados, inclusive, sobre o Dia dos Namorados aqui em Turim, houve várias manifestações e foi um dia, olhem, mas sinceramente eu até esperava, ver mais casais, sabem? Foi fraquinho, mas houve, por exemplo, houve uma instalação com flores numa das praças principais. Começou e está a decorrer ainda, acho eu, ou acaba hoje ou acabou ontem, não sei, o Festival do Chocolate, porque para quem não sabe, Turim é um grande nome no mundo do chocolate. Hum, no Festival do Chocolate, onde eu fui, claro que isto uma pessoa não se nega um docinho. E pronto, e depois montes de montras e montes de ações de marketing de algumas marcas e não sei o quê sobre o dia, pronto, foi agradável. Olha, é assim, o que é que eu tenho a dizer, não é? A pessoa não festeja, a bem dizer, o dia do namorado. Portanto, também não tenho muito a dizer, mas olha, foi bonito em como perceber como a cidade toda se envolveu, de certa maneira, nessa celebração, e achei que devia falar disso aqui, porque nós falamos aqui tanta vez das relações e tudo mais, que pareceu-me um ponto. Outra coisa que eu quero deixar registada aqui, apesar de que quem vê os meus stories provavelmente já sabe, mas eu digo-vos mesmo, é hilário a quantidade de coisas que me acontecem nesta cidade. Então, só aqui para vos contar esta pequena história muito rapidamente, o que é que aconteceu desta vez? Eu andava à procura de umas sapatilhas. E só para vos dizer que eu sou uma pessoa que não tem por hábito usar muitas sapatilhas. Pá, não sei, não as enquadro assim muito facilmente no meu estilo, não tenho hábito. Mas andava à procura destas sapatilhas específicas, deste tipo de sapatilha específico, e vi várias lojas e resolvi ver no site da Stradivarius para ver se tinha algo que me interessasse e vi que sim. Fui lá, andava à procura, a ver e tal. Até que se chegam ao pé de mim, dois colaboradores, um rapaz e uma rapariga, assim já muito, opá, não sei explicar, mas já muito animados, do tipo, chegam-se ao pé de mim e dizem-me algo do tipo: "Olha, tu tens cara de quem vai alinhar nisto. Tu achas que conseguias e queres-nos ajudar a pregar uma partida à nossa amiga, à nossa colega ali da caixa?" E eu: "Ok, o que é que seria?" E ela: "Olha, tu vais chegar lá, vais perguntar pelo", acho que era o Sebastian, olha, já não sei, vamos lhe chamar Sebastian. Vamos lhe chamar Sebastian. Apesar de ser um nome super difícil de dizer, eu acho que era isto. Acho que o estou a dizer mal, mas para contextos da história também não interessa muito o nome. Vais-lhe perguntar, se ela é a namorada do Sebastian e vais dizer que ele te escreveu ontem. E eu aceitei porque ao início pareceu-me assim uma coisa muito engraçada, muito engraçada. Engraçada, e eles também estavam ali já todos divertidos, não sei o quê. Ah, Aceitei. Opa, estava na fila, porque a menina estava a atender uma outra pessoa, estava à espera, e bateu-me assim aquele pequeno sentimento de culpa, sabem? Do tipo: "Ah, fogo, que chunga, vou fazer isto, ela pode, eu não sei o contexto, não sei se é um casal com problemas, ainda vou meter água achas para a fogueira e tudo mais". Hã, mas pronto, chegou a hora, opa, eu não sei, eu juro-vos, eu não sei como é que eu fiz. Eu compenetrei-me na personagem, cheguei ao pé dela, tipo, estavam pessoas à espera para pagar e eu cheguei ao pé dela e disse: "Olha, peço desculpa, eu fiz todo um contexto, tipo, eu fiquei orgulhosa de mim, porque eu normalmente sou péssima atriz. Olha, estava aqui a ver, umas coisas para comprar, não sei o quê, olhei para ti e queria fazer-te uma pergunta, tu é que és a namorada do Sebastian?" E ela abriu logo assim os olhos: "Sim, porquê?" É que ele ontem escreveu-me e tal. Opa, e depois eu estava à espera que eles intervissem do tipo: "Piadinha!" Ah, mas eles estavam a demorar e então eu estava do tipo: tipo, comecei assim a mexer no telemóvel. "Ah, hum,
porque se tivesses um tempinho só à parte, não é? Pronto, entretanto eles interviram, toda a gente se riu, inclusive ela, e disse: "Opa, estava mesmo a acreditar, não sei o quê, não sei quantos". Pronto, depois eu fui fazer as minhas compritas, lá encontrei as sapatilhas, levei-as à caixa estava-lhe a dizer, opa, até me estava a sentir mal no início, porque não sabia o que era, e então depois ela deu-me o contexto, que foi o namorado que teve um problema, acho que partiu qualquer coisa, e quando eu cheguei eu trazia um saco de medicamentos, que eu já vos vou explicar, também outra experiência que eu tive esta semana. Trazia um saco de medicamentos, então ela, fez todas as associações possíveis do tipo: "Porque é que esta pessoa com um saco de medicamentos me está a falar do meu namorado que ontem partiu a perna ou o menisco ou o que é que foi", já não sei. Pronto, deu-me o contexto e o rapazinho que me tinha pedido para fazer a piada, tinha-lhe dito: "Quando esta rapariga vier aqui pagar o que ela vai comprar, faz-lhe um desconto". Pronto, não sei se era o desconto de colaborador ou o que é que era, eu só sei que as sapatilhas, eu agora não quero estar aqui a falar, de valores ou não sei o quê, pronto, opá, sei lá, acho que é too much information, mas as sapatilhas tinham um preço e veio para quase 10 € a menos. Portanto, olhem, a cara da tolaimada, compensa, chamem-me para mais coisas destas, porque se for para ter assim estes descontinhos nas compras, top. Até porque eu tinha visto outras sapatilhas daquele valor, mas que não eram bem aquilo que eu queria e gostava. Então, basicamente, paguei aquilo que já queria gastar inicialmente por umas sapatilhas que eu realmente gostava. Portanto, top. Agora, quanto ao saco dos medicamentos, olhem, pela primeira vez, no domingo passado, tive a minha primeira experiência em ir ao médico aqui em Itália. E eu aqui vou possivelmente dizer muitas coisas erradas porque eu ainda não percebi exatamente como é que funciona, mas eles têm aqui uma cena que chamam-lhe a guardia médica, que basicamente é um médico 24 horas que tu podes ir lá, tipo, à urgência, é gratuito, acho eu, para toda a gente. Pronto, e basicamente eu tinha dor de garganta e tudo mais, e, e fui lá, receitou-me o que tinha a receitar. ah, Ainda me deu, várias chaquetas de Brufen para eu tomar, depois fui buscar o antibiótico à farmácia, também não tive de pagar, porque é comparticipado pelo Estado, e pronto, e foi isto. Olha, eu confesso que quando cheguei lá foi tudo super rápido, eu se demorei meia hora a ir, a estar lá, foi muito. Entretanto, estava à espera, devo ter esperado uns 10, 15 minutos, veio-me a médica, que eu, se calhar preconceituosamente, não identifiquei como médica, porque imagina, eu não quero ser má pessoa, mas eu tenho mesmo de descrever aquilo que eu vi, aquilo que eu pensei, que é, parecia aquelas bruxas, sabem, pequenina, meio assim atarracadita, o cabelo super oleoso, depois andava e fazia tudo bué devagarinho, inclusive para olhar para o computador fechava um olho. E eu estava do tipo: "What the fuck?" Tipo, eu não sei se a senhora estava bem, se estava a entrar ou se já estava em burnout, e eu digo isto com todo o respeito, porque é mesmo uma coisa séria, mas eu meio que fiquei preocupada. Depois ela a fazer-me perguntas sobre antibióticos, tipo: "Senhora, eu não sou médica, eu não estudei nada a ver com saúde, eu sou estrangeira, diga-me as coisas de modo a que eu perceba, porque se falar embrulhado eu não vou perceber." A cena é, eu costumo gabar muito os italianos porque ficam bué contentes de nós tentarmos minimamente falarmos a língua deles. Mas uma coisa também é certa, assim que eles percebem que eu falo italiano, começam logo: "Calma, sou estrangeira, fala mais devagar e articula." Hum, e pronto. Mais coisas. Também tive a minha primeira experiência a ir ao cinema e ver um filme em italiano, porque
mais uma vez, quem acompanha os meus stories sabe, eu aqui há dias fui ao cinema ver, ai, opa, isto agora é terrível porque, eu quero dar uma de culta e depois dou estas escalinadas. Opa, aquele filme brasileiro que o ator até ganhou este ano um Globo, já não me lembro como é que se chama, não interessa. Mas essa foi a minha primeira experiência no cinema em Itália e entretanto aqui há dias, no dia antes de ir, para Veneza, tive a minha experiência no cinema em Itália a ver um filme em italiano. Hum, pronto, e é só isto que eu quero deixar registado. Ainda por cima foi um cinema muito fixe, porque parece mesmo aqueles cinemas antigos, sabe? Tem a cabinezinha, de vidro, assim, redonda para irmos comprar os bilhetes, depois tem a zona da pipoca. Parece mesmo aqueles cinemas antigos que aparecem nos filmes. Entretanto, viagem a Veneza. Olha, fiquei num hostel top. Eu nem falei muito nisso nos meus stories, mas o hostel é mesmo top. Eu gostei muito de tudo, das áreas comuns, do quarto, da comodidade. A comunidade também era interessante. Ah, da simpatia do staff, tudo, 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 tudo. Depois, entretanto, eu não sei se é normal ou se bem que o rapaz da recepção disse que tínhamos vindo numa boa semana, porque todos os dias à noite havia um evento qualquer, no hostel. No dia em que nós chegámos ia haver um quiz musical, qualquer coisa do género, e no dia a seguir houve uma festa à qual nós fomos, eu e as minhas amigas, e eu vou-vos dizer que há muito tempo que não ia a uma festa tão fixe assim, porque olhem, clássicos dos anos 2000 para a frente, tipo, quando nós éramos adolescentes e não sei o quê, era o que uma das minhas amigas estava a dizer, eu não me lembro de estar numa festa e saber as letras das músicas todas. Tipo, era Black Eyed Peas, era Rihanna, era Henrique Iglesias, era Beyoncé, era Eminem, ah, uma data de coisas. Uma data de músicas, mesmo que nós ouvíamos quando éramos miúdas, então foi muito fixe. Acho que também não ficámos lá até muito tarde, acho que ficámos para aí até à 1 da manhã, mas foi muito porreiro, até porque a festa também começou cedo, começou, penso eu, às 10, acho eu. E foi muito fixe. Depois, assim, Veneza é mágica. E isto dito por alguém que visitou, em que o tempo estava mesmo mau, tipo, chovia de vez em quando, mas em geral o tempo, nós não vimos o sol praticamente. Praticamente não vimos o sol enquanto estivemos, porque estava bué nevoeiro sempre. Uns dias melhor, outros dias pior. Mas a cidade é bué linda. E é muito entusiasmante, porque tu andas ali naquelas ruazinhas e não sei o quê. É muito engraçado, tu estás na realidade em que as estradas são água, e depois ainda por cima, nesta semana do carnaval, sempre mascarados, e eu adoro o carnaval, adoro mascarar-me. As máscaras em que não se vê a cara fazem-me alguma confusão quando se vêm a meter comigo, inclusive andava lá uma dupla de vampiros, me pregaram um susto, depois eu sou espalhafatosa como o raio, mandei alta berro. Hum, e pronto, foi muito fixe depois estar com as minhas amigas da escola. Como eu vos disse, nós nunca tínhamos feito uma viagem todas juntas ao, ao estrangeiro, digamos assim, apesar de eu estar aqui, todas juntas, então foi muito fixe. Cada uma tem uma pancada maior que a outra, foi só rir e foi muito bom, foi muito bom. Depois, um agradecimento especial à minha amiga Beatriz Campos. Eu tenho de a nomear aqui porque eu disse isto várias vezes durante a viagem. Eu sou aquela pessoa que nas viagens, principalmente as viagens com amigos, eu estou sempre a filmar, nem que seja tipo 5 segundos de vídeo, mas eu apanho-os assim, os meus amigos em formas muito naturais e muito espontâneas e tudo mais. E muitas vezes, quando eu vou fazer aqueles vídeos bonitos sobre a viagem, não sei o quê, eu não tenho imagens minhas, porque ninguém tem essa cena de sacar o telemóvel e começar a filmar e não sei o quê. Mas a minha amiga Beatriz Campos tem isso. E graças a ela eu finalmente tenho vídeos espontâneos, tenho fotos, tudo. Portanto, é assim.
no meu coração para sempre. Ah, e, e é isso. Sobre a viagem, é isso sobre a viagem, a parte boa, é isto que eu tenho a dizer. Mas eu tenho aqui 2 pontos, eu sei que pensei mais enquanto lá estava, mas lá está, não apontei. Eu tenho aqui 2 pontos muito importantes, que vão fazer jus a este podcast politicamente incorreto, que é: as pessoas aqui em Itália, epá, eu não sei se são italianos, se são estrangeiros, mas é um teste à minha paciência. Juro-vos, é um teste à minha paciência, porque querem passar, nunca pedem com licença. Já tínhamos falado daquela questão de quando vai uma pessoa, de frente para outra, eles nunca são eles a arredar-se. Pronto, isso continua a acontecer, acontece também em Veneza. Depois querem passar, nunca pedem com licença, é só ir. Inclusive, deram um encontrão a essa minha amiga, assim do nada, que nós ficámos bué a olhar. Depois, casas de banho. Chegam às casas de banho, não lhes descortina pela cabeça, tipo, tic, 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 bater à porta, não, vão logo com a manápula à maçaneta para entrar. Epá, irrita-me de uma maneira. Bate só à fucking porta e espera que alguém te diga se está ocupado. Ai, juro. Isto mexe no meu sistema nervoso mais do que aquilo que eu gosto de admitir. E não percebo muito bem porquê, mas que este país é um desafio à minha tranquilidade mental, é. Mas eu amo este país, por isso é que eu escolhi e tudo mais. Depois, esta irritação tem a ver com pessoas nas redes sociais. Eu não sei se vocês compartilham disto. Já agora, quero saber, digam-me. Mas é assim, cada vez que eu faço uma viagem, cada vez, há sempre. Olha, e se tu, pessoa que faz isto, que não é sempre a mesma, eu não estou a falar diretamente de uma pessoa, estou a falar para várias, porque já várias pessoas me fizeram isto. Se tu és uma pessoa que faz este tipo de coisas, melhora. Ah, não, mas, tipo, só não faças comigo. Só não faças comigo. E se levas a mal, aqui, não sei se estás a ver no YouTube ou se estás a ver no Spotify, cruzinha, é só fechar. Ou então aqui na barra para andar para a frente com o podcast, andas para a frente e não ouves esta parte. Ahm, que é, cada vez que eu faço uma viagem, eu tenho sempre, pelo menos uma pessoa que normalmente nem fala comigo, não interage comigo, não faz parte da minha vida, não temos relação, não sei o quê, ou então que fala muito pouco ou que nunca interage com nada meu nas redes sociais, não sei o quê, está sempre alguém a mandar-me uma mensagem como se fosse o expert daquela cidade ou daquela zona onde eu estou, não sei o quê. "Ai, tens de ir aqui a este sítio porque faz isto e faz aquilo e tem os melhores não sei o quê da cidade e ai, é bué lindo, tens de ir, tipo, tens de fazer, não sei o quê". Clotilde, ok, queres-me dizer que já estiveste aqui? És bué viajada tu. I don't care, eu não quero saber. Não me ne frega um bel não me ne frega. Eu não quero saber, Clotilde. Tu, fazes as tuas publicaçõezinhas quando viajares, tipo, achas quê? Que eu venho aqui às cidades e não pesquiso as coisas que é para ver? Tipo, what the fuck? Porquê é que há sempre alguém assim? E ainda por cima, é assim, se fosse uma amiga minha, como às vezes acontece, é do tipo: "Ai, estás aí, olha, também estive na não sei", opa, ou se for uma amiga minha que faz parte da minha vida e tudo mais, eu não levo a mal. Agora, pessoas que nunca interagem, falámos tipo uma vez na vida ou nunca, dão só o trabalho de me responder a um story a dizer: "Ah, olha, quando eu estive aí, fomos não sei aonde e foi bué fixe". Não quer saber, não quero saber. Não me mandem essas mensagens se não costumam falar comigo. Para que eu quero saber isso? Tipo, é assim tão imprescindível para vocês que eu visite as mesmas cenas que vocês visitaram? Pronto, está dado o recado. Irrita-me porque eu sinto mesmo que é do tipo: "Ah, eu também já fui aí, sabes? Parabéns para ti".
Parabéns. A minha avó saiu pouco do país e era melhor pessoa do que tu. Que chatos, irritam-me. Não. Pronto. Espero terem entendido o ponto. Não é que me chateia a coisa em si, chateia-me quando é pessoas que nunca passam pataco a mim ou nas minhas redes, mas quando é para vir ser o guia turístico de Calhabé de Baixo, estou sempre prontas. Pronto, não quero, obrigada, dispenso. Temos toda uma internet para saber, ou, em última análise, livros e guias. Pronto, ou outras pessoas nas nossas relações para perguntarmos sobre o sítio em que vamos visitar. Obrigada, agradeço. Obrigado, mas não obrigado. Pronto. Sobre a viagem, é isto que eu tenho a dizer. E quanto tempo é que já fizemos aqui? É que eu ainda tenho bué para falar, que é uma coisa que não acontece muitas vezes. Ok, estamos quase em meia hora, mas eu tenho muito para falar. Que é, como vocês podem ver, aliás, podem ver, não sei, andei uma febre da qual eu sou vítima, sou mesmo vítima, de Monte dos Vendavais. Eu acho que em português de Portugal é assim, porque eu ando muito confusa com o nome em português deste, desta história, porque em inglês, está aqui o livrinho, é Wuthering Heights, ou Heights, Wuthering Heights, Heights, Wuthering Heights. Ai, olhem, não sei, pronto, pronúncia em inglês foi com Deus. Ahm, Em italiano é Cime Tempestuosa, Cime Tempestosa. E depois eu sei que acho que em brasileiro é tipo Monte dos Ventos Uivantes e acho que português é ou Morro dos Ventos Uivantes, não faço ideia, e acho que português é Monte dos Vendavais. Pronto. No entanto, vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? O novo filme com os lindos Margot Robbie e Jacob Elordi e eu ando completamente, eu ainda não vi o filme, mas ando completamente fixada nisto. Eu consumo ah, conteúdo sobre este filme assim, no stop. E já pá, aí, quando começaram a aparecer imagens, quando apareceram os trailers, não sei o quê, eu já estava ali. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, tenho de ver o que é isto, uma história trágica de amor, adoro, não sei o quê. Ahm, Pronto, e como vocês podem ver, hoje vim dentro desse espírito, tentei fazer aqui mais ou menos um dos penteados que a Margot, na sua personagem de Catherine, usa no filme. Não sei se foi muito bem conseguido, se não, mas olhem, eu estava a sentir e foi o que fiz. Já comprei o livro porque eu pensei, eu adoro ler, para quem não sabe, houve uma altura na minha vida em que lia non-stop, agora leio bastante menos, queria retomar esses hábitos, mas então comprei o livro para ir lendo. E comprei em inglês, o que é um desafio, porque o meu inglês também anda a ir com Deus e, portanto, também é uma boa oportunidade para eu o treinar. Ah, e eu quero, desde já, trazer também este tema aqui, ahm, para o podcast, porque sim, é um tema que está em alta, que toda a gente fala, inclusive eu tenho visto muitas reviews de pessoas que já leram o livro. Tenho-me apercebido que aqui em Itália é um livro que muita gente lê na adolescência e tudo mais. Em Portugal, eu nem sequer tenho a noção de alguma vez ter ouvido falar desta história, ou então sou eu que sou ignorante, ou as duas, também pode dar-se o caso. Ahm, mas muita gente que leu o livro e que agora se recusa a ir ver o filme, ou então que foi ver e ficou desanimado porque estava à espera de uma, de certa maneira, de uma ligação mais forte entre uma coisa e outra, e pelo que me é dado a saber, pelo que eu percebi, o filme está com uma abordagem bastante diferente. E eu tenho a certeza que vou gostar do filme, porquê? Porque o filme reúne tudo aquilo que me apaixona. Um romance trágico, que a pessoa gosta, e é aí que eu quero, é por aí que eu quero ir.
uma fotografia lindíssima, porque eu não sei se vocês já viram imagens, mas aquilo está lindo, está tudo lindo, os cenários, as roupas, tipo, as imagens, ai, está lindo, está tudo esteticamente atraente, pelo menos, na estética que eu gosto. Hum, e depois um casal, os 2 os 2 são bonitos, atenção, vamos aqui fazer uma adenda que é assim, eu olho para o Jacob Elordi e eu não o acho lindo, mas o conjunto ai desculpem, o conjunto, opá, a roupa, aquela ginha, não sei o quê, gosto, gosto. Acho assim super lindo, a cara não, até acho que tem ligeiramente uma forma de cara um bocado estranha, não sei o quê, mas o conjunto gosto. E depois eles têm uma química e uma certa tensão sexual que, opá, quando juntam um casal assim, numa produção, é meio caminho andado para resultarem como um casal no cinema. E acho que, ou seja, estão a perceber? Tudo isto, todo este ambiente, toda esta estética, não sei o quê, é algo que me atrai. E eu quis explorar um bocado isso. Explorar um bocado isso em mim, explorar também dentro dos temas que costumamos falar aqui no podcast. Então, basicamente, andei aqui a escrever, mais uma vez, perdão, com a ajuda da minha secretária pessoal, que um dia vamos falar sobre porque é que eu digo que o chat GPT é a minha secretária pessoal, mas decidi desenvolver um bocado isso. Porque é que, espera aí. Porque é que, toda esta atmosfera, todos estes conceitos de filmes, tendo a adenda que eu ainda não vi, vou vê-lo hoje, com a minha amiga. Hã, e olha, vai ser interessante, porque assim eu para o próximo episódio posso dizer mais ou menos tipo se as minhas expectativas foram como é que se diz? Foram tipo, resolvidas? Não sei, vocês percebem o que é que quero dizer? Olha, também não quero pensar muito nisso agora, porque agora estou concentrada no tema que eu aqui vou dizer, que é, eh, não vi o filme, como eu estava a dizer, ah, e desde logo tudo aquilo que me foi apresentado sobre este filme dá-me esta fixação estética por coisas que eu gosto, tipo intensidade, romantismo, uma certa atmosfera, mais, eu não quero dizer dark, mas tipo mais na bruma. Também o facto de todo aquele ambiente tipo ventoso e cabelos ao vento e, e caras juntas e peles e toque e não sei o quê, faz com que eu chegue à questão que é porque é que me sinto atraída por uma história que eu já sei de antemão que é trágica. Tan, tan, tan. Porque é que esta história me atrai? Eu estou a abrir-vos o coração e vocês sabem, ou pelo menos quem acompanha este podcast sabe que há certas temáticas que ainda mexem comigo e que me são difíceis, mas eu decidi, ter este tipo de abertura porque acho que poderá haver muita gente que se identifica comigo. Então, o que é que eu associo ao amor intenso, não é? E que eu vejo um bocado espelhado em todas as coisas que já vi sobre esta produção. Ah, simbologia de amor que ultrapassa a moral, hum, conexões que parecem vindas do destino, mesmo que mexam em feridas, mesmo que mexam em orgulhos. Ah, e a pergunta que eu me tenho debatido até em terapia e que vem muito a propósito também desta temática do filme é porque é que confundimos intensidade com profundidade? E nós fazemos isto muitas vezes. Ah, que é ligado a uma coisa que também já falámos aqui no podcast, que é porque é que associamos
que o sofrimento é de certa maneira uma prova de amor, porque é que o amor tem de ser uma coisa ganha, tem de ser uma coisa, que nós temos a alcançar depois de penarmos e de sofrermos e não sei o quê. Primeiro, todas as narrativas que pelo menos a nossa geração, têm levado durante anos, é muito isso, do tipo: "Tu agora estás mal e estás a sofrer, mas no final vais encontrar o amor e mesmo que agora o amor não seja bem, tipo, vai haver um momento em que vais receber todo o carinho e todo o amor que mereces e não sei o quê". Todas as nossas narrativas, desde os filmes Disney, que eu amo, sou a primeira defensora dos filmes Disney. Ui, ai, olhem, pronto, é assim, isto tem de acontecer sempre alguma coisa e, não sei porquê, foi quando eu dei aqui o piparote ao microfone, ele deixou de gravar, portanto aquilo que eu vou fazer é aqui uma marosca quando vocês nem sequer vão perceber, portanto, quer dizer, possivelmente se eu trabalhar bem vocês nem vão perceber o som diferente, mas vou nessa parte vou usar o som da câmara, hum, e depois agora quando já arranjei isto, vou arranjar, pronto. Vamos voltar ao assunto que entretanto porque isto acontece sempre quando eu não preciso hum de que me interrompam. Mas pronto, eu estava a dizer que muitas das vezes confundimos intensidade com profundidade e temos o amor como algo que tem de ser batalhado para ser alcançado e tudo mais. Ah, e acabamos por associar. ah, acabamos. Ana Rita, calma, tipo articula só. Acabamos por associar que o drama cria adrenalina e nós muitas das vezes procuramos essa adrenalina. O cérebro adora essa adrenalina, porque a adrenalina faz-nos sentir, a adrenalina tira-nos da monotonia, tira-nos da mesmice e do cotidiano e tudo mais. Mas nós precisamos, hum, precisamos de uma rotina, precisamos de nos sentir tranquilas e isso, na verdade, é o que sustém, uma relação saudável. Eu tenho muito presente aqui há uns meses, a minha psicóloga me dizer que essa coisa das borboletas na barriga, normalmente não é um sinal muito positivo no início de uma relação. E por isso é que também há aquela, não sei se é uma teoria, se é verdade, que é tipo quando tu sentes sono quando estás com alguém, quer dizer que essa pessoa te tranquiliza de tal maneira que tu estás completamente relaxada. E muitas das vezes, quando nós encontramos alguém que nos tranquiliza a 100%, acabamos por não escolher essa pessoa porque pensamos, tipo, ai, hum, não me causa nada, tipo, não me dá aquele fogozinho, não sei o quê. Pois, amiga, estás tranquila, não é? Estás bem. É isso. É isso que tu tens medo, mas que precisas. Hum, e então há muito, tipo, vou tentar usar aqui uma palavra, espero que seja a correta, esta dicotomia entre intensidade versus segurança, onde nós temos ansiedade, calma, incerteza versus clareza, ah, picos emocionais, que é do tipo, ai, agora estamos bem, ele está a ser querido, ele está, em última análise, a responder às mensagens, está não sei o quê, não sei o quê. Entretanto, vem um momento em que não faz nada disso, estamos para baixo, ai, porque se calhar esta pessoa não gosta de mim, não me quer, não sei o quê. Incerteza vezes clareza, picos emocionais versus estabilidade. A tal estabilidade que nós pensamos que não queremos, mas que na verdade é o que precisamos. Ahm, e depois, ai caraças, que eu não vejo nadinha sem os óculos. Idealização versus presença real. Porque nós muitas das vezes atraímos-nos não pela pessoa, mas pela idealização que fazemos dela. E muitas das vezes a projetar aquilo que nós próprios somos. Hum, e numa idealização que, quando as coisas avançam, nós até percebemos que não é real, que essa pessoa não é aquilo que nós idealizamos, não é a parte,
que nos foi mostrada, como aliás ninguém é, não é? Nós somos sempre muitas coisas, umas mais positivas, umas mais negativas, mas nós muitas das vezes apaixonamos-nos por uma idealização e não por uma pessoa real. Ah, e daí vem então essa tal questão que eu estava a falar mais à frente, é porque é que às vezes o amor calmo nos parece aborrecido. E aqui entra uma coisa muito importante e muito interessante, que já temos falado várias vezes em vários episódios, que é a maturidade emocional. E eu acho que, mais uma vez, sem ter lido o livro, sem ter visto o filme, a problemática aqui é a imaturidade emocional destas duas personagens, quer da Catherine, quer do Heathcliff, que eu, por acaso, já sei que, ao longo das suas vidas foram sofrendo diferentes traumas, diversos entre si, mas cada um os seus traumas, que foram fazendo que a sua construção pessoal, ah, acabasse por ir numa determinada direção que nos permitiu desenvolver essa maturidade emocional e depois então, por isso é que têm depois esta relação que é tão intensa hum, quanto nociva para ambos. E isto é mais comum do que aquilo que nós pensamos, porque todos nós somos influenciados, lá está, por as várias coisas que nos foram acontecendo, sobre os exemplos que tivemos, sobre as coisas que passámos ao longo do nosso crescimento. Muitas das vezes conseguimos, de certa maneira, trabalhar para ultrapassar cada vez mais esses nossos limites, mas muitas das vezes, como também já falámos aqui neste podcast, há pessoas que só desistem e deixam-se estar. E, e têm muitas vezes esses picos emocionais, de estar bem, estar mal, estar bem, estar mal, porque pronto, estou mal agora, mas eventualmente, e também já tive bons momentos, então vou-me deixando estar. Ah, e depois há aqui coisas importantes que é o amor que dói ativa o ego, porque muitas das vezes deixa de ser sobre nós ou sobre a outra pessoa e acaba por ser o nosso ego a querer ser escolhido. E é tão difícil perceber isso, tipo, eu gosto mesmo desta pessoa, eu estou atraída por esta pessoa ou eu só quero ser escolhida por ela. É lixado, é lixado. E perceber isto é lixado e quando percebemos isto também é lixado combater isto, porque nós todos temos, hum, nós todos temos ego e conseguimos mais ou menos do mal. Hum, e depois há outra coisa, é que o amor estável ativa responsabilidade. E numa relação ativa responsabilidade entre as duas partes para manter exatamente essa estabilidade. Hum, não tendo a necessidade de fazer drama, fazer jogos, fazer toda esta adrenalina para manter a chamada paixão. Ah, filmes como este, e por isso é que ah, eu também penso que é uma dos motivos pelos quais este tipo de estética, este tipo de narrativa me atrai, é que muitas das vezes nós projetamos histórias nossas em narrativas trágicas, porque é muito fácil, imagino eu, irmos ver um filme deste tipo, imagino eu, no sentido de ainda não vi este filme, mas estou a falar de uma maneira geral deste tipo de histórias e de filmes e não sei o quê. É muito fácil nós identificarmos com uma ou outra personagem, porque a determinada altura, ah, ali nos filmes estão-nos a mostrar sentimentos com que nós se identificamos, situações com que já passámos ou semelhantes, e como fazemos esses pontinhos de ligação, acabamos por ligar toda a história
a nós próprios. Tanto que há até uma brincadeira nas redes agora que é do tipo, ah, cuidado para não, ligares ao teu ex depois de veres, este filme, não são as mesmas pessoas, não sei o quê. Hum, Fazendo esta ligação, nós muitas vezes usamos a ficção para legitimar sentimentos que nós próprios não conseguimos largar. E isto é bué verdade. Isto é bué verdade. E se vocês se lembrarem, tipo, das vossas adolescências, quando viam determinado filme que identificavam a história desse filme ou dessa série, um bocado com as relações que estavam a viver, mais ou menos sérias, acabamos por legitimar aquilo que se passa connosco porque estamos a ver espelhado essa situação numa série que não é realidade, que é uma série, que é ficção. hum, e isso faz com que, como nós depois, normalmente nesses sítios, há sempre um final feliz ou um final satisfatório, nós acabamos por não largar hum, esses sentimentos ou essas situações porque nós vimos espelhados já em histórias da mesma forma que depois acabaram hum, bem. E, e pronto, e aqui entra outra vez a filha da mãe da maturidade emocional. Estava aqui a ler uma coisa também que eu escrevi hum, sobre isto. Ah, ai, desculpem, estou aqui bem a engonhar. E basicamente, eu acho que ligado a isto, não, eu sabem porque é que eu estava a engonhar? Porque eu lembrei-me, ainda ontem falei disto com a minha amiga Margot, eu lembrei-me ligada a esta questão de uma frase que eu vi esta semana, acho que também, nas redes, eu acho que no TikTok, já não me lembro em que contexto, mas era uma. Aí, mas isto vai cair aqui. Eu lembrei-me da frase, porque fez sentido para mim, mas aqui no podcast vai cair sem contexto completamente nenhum. Mas acho que até é bom para nós dissecarmos um bocado este tema que estávamos mesmo agora a falar, que era uma frase que era: hum, hoje eu agradeço por tu não teres voltado, porque se tivesses voltado eu tinha perdoado. E eu ontem disse esta frase e ela bateu-me bué. E agora estou a dizê-la e está-me a bater exatamente no mesmo, porque tem muito a ver com isto, tem a ver com nós legitimarmos a nossa história por a vermos espelhada noutros contextos, nestes contextos de ficção com que fomos bombardeados durante toda a nossa vida, que depois é muito difícil largar esse sentimento, essas recordações, essa idealização que que eu falei há bocado. Pronto, acho que contextualizei bem, acho que afinal não ficou aqui perdida do nada, mas realmente estava a falar disto e lembrei-me de ter falado ontem desta frase. Por fim, aqui, a minha assistente dá-me aqui um fecho forte. Fica a questão também relacionada com o filme e eu estou, agora ainda estou mais ansiosa para ver se todas estas minhas ideias realmente se confirmam, que é quero um amor que me consuma ou um amor que me escolha? Quero um amor que me consuma ou um amor que me escolha? Que me consuma energeticamente, de tempo, de ser quem eu sou, de ter a liberdade, de ser quem eu sou, de ter essa liberdade, ou que me escolha? Que me escolha verdadeiramente, eu inteira como eu sou, com as minhas limitações, com as minhas loucuras, tipo, temos de pensar bué bem nestas coisas. Temos de pensar bué bem,
nestas coisas, principalmente quando temos uma determinada idade, ah, não por termos essa idade, sou a primeira a dizer que não há idade para isto e para aquilo e para aquele outro, sou a primeira a viver isso, mas porque não nos podemos permitir estar a perder tempo, porque a vida é finita. A vida não podemos comprar mais vida, mais tempo. Podemos preservá-la, cuidar dela, fazer com que duremos um bocadinho mais, mas vai chegar aquele dia e acabou. E portanto, não podemos permitir-nos estar, num amor que nos consome, independentemente da forma como faz. E depois, aqui 2 afirmações, muito relevantes de esperança para quem precisar de ouvir, que eu acho que também é isso um bocado. Eu aqui tento um bocado desconstruir coisas pelas quais todos nós passamos e dar também um abracinho, que é talvez a razão pela qual estou fixada nesta história seja porque estou a aprender a sair dela e o facto de eu identificar muitas das coisas já no que esta história me transmite é um sinal de que isso está a acontecer. Eia! E talvez o episódio de hoje seja uma forma de começar a não romantizar aquilo que um dia me doeu. Porque o tempo passa e nós temos muito tendência de começar a olhar para trás e esquecermos das coisas menos boas e por isso é depois quando elas de alguma maneira as temos de voltar a enfrentar na nossa vida, acabamos por nos esquecer de, de como doeu. E então nós temos de estar sempre, sempre, sempre a lembrar-nos de exercitar a nossa mente e quem nós somos para estarmos prontas para escolher da melhor maneira para não perdermos tempo. Seja em relações amorosas, seja em amizades. Sinceramente, eh, vale tudo. E acho que é isto. Deixo-vos com uma provocação para quem conhece a história, para quem não conhece a história, para quem leu o livro, para quem já viu o filme, ou simplesmente para quem alguma vez não se sentiu escolhida numa relação, que é se o Heathcliff ou esse alecrim dourado que vocês, porque vocês já sofreram, seja homem, seja mulher, te escolhesse sem hesitação, sem dúvida, sem distância, a história ainda te parecia fascinante? Vamos todos refletir sobre esta questão, sobre a nossa vida, sobre esta questão na nossa vida. Ahm, e é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Ah, espero que. ahm, Olha, espero que eu ia para dizer, espero que tenham também gostado desta história e do filme e não sei o quê, mas eu sei lá, eu nem sei se vocês têm interesse muito nesta história, mas pelo menos serviu para trazermos este tema destes amores intensos, mas às vezes sem profundidade, para aqui para o podcast. Espero sinceramente estar a editar e não me lembrar de milhentas coisas que podia ter dito aqui. Por favor, pai, não permitas. E vemo-nos no próximo episódio. Muitos beijinhos. Mua, nel cuore.